A Copa do Mundo de Basquetebol está acontecendo e o Bruno Caboclo lançou uma linha de camisetas. As camisetas de basquetebol com bolso, e eu vim aqui para falar para vocês sobre a Copa do Mundo de Basquetebol. Se liga aí que esse é o Basquetebol Boletim. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silva para mais um Basquetebol Boletim, o nosso jornalete semanal, trazendo aí o que está acontecendo no mundo do basquetebol. Então, galera, já para aí, ó, antes de eu falar qualquer coisa, se inscreve e se prepara para seguir comentando aí durante o vídeo, que eu vou respondendo vocês nos comentários. Vamos interagir mais, que eu tô aqui para isso, hein, gente? Eu tô aqui para isso. E bora lá, que agora é hora de falar de Brasil na Copa do Mundo. Para quem não acompanhou a rodada da Copa do Mundo de ontem, perdeu um jogaço aí. Talvez o jogo mais importante da história moderna do basquetebol brasileiro. Falo moderna porque a gente pode parar para pensar aí dos três últimos, contando com esse aí, dos 3 ciclos olímpicos, talvez esse tenha sido aí o jogo mais importante e, na minha opinião, é o jogo mais importante desde a vitória do Brasil contra a Argentina, lá vários anos atrás aí, quando o Rafael Hetzheimer colocou o Luiz Scola no seu lugar ali. E dessa vez, o Bruno Caboclo colocou aqui, ó, o MVP no bolso. No bolso. Monstruoso. Te falar, viu? O Brasil ele já havia vencido a Nova Zelândia por 102-94, ele com uma atuação monstruosa do Alex no segundo tempo do jogo, e agora nessa vitória de 79-78, que, galera, foi um jogo de tirar o fôlego, assim, ó. A gente teve de tudo ali, um primeiro quarto mais ou menos pau a pau, por mais que a Grécia ficasse na frente, o Brasil tava mostrando que não ia vender nada barato, o segundo tempo ali teve um certo apagão, em coisa de minutos, 17 pontos de diferença, o Brasil diminui para 10, vem o segundo tempo e Brasil State Warriors ali, o terceiro quarto fulminante do Brasil. O Brasil volta pro jogo, começa ali a brigar pela ponta do placar, aí vem o jogo segue, o Brasil toma a frente, abre 7 e fica aquela coisa. Nos últimos minutos do jogo, a Grécia empata. O Leandrinho corta todo mundo, acha o Anderson Varejão que tava impossível no jogo. Galera, se você quer jogar de cincão, assiste esse jogo pra você ver como é que faz. E aí o Leandrinho acha o Anderson Varejão, solta a bola, o Anderson Varejão vai lá num floater, bandeja, ela solta a bolinha. Com experiência, com competência e com talento. 79-76, e aí o Didi vai lá, falta no arremesso quase do meio da quadra, 3 lances livres. No, God, please, no! No! A Grécia vai, converte o primeiro, converte o segundo. No! E erra o terceiro, vai lá o Bruno Caboclo, dá um tapinha na bola, Cristiano Felício pega o rebote, o Brasil vence a Grécia. Galera, vocês não têm noção do peso dessa vitória na história do basquetebol brasileiro. Vocês não têm noção do peso. Por mais que aí tenha gente que venha falar, mas o Bruno Caboclo encostou no aro antes de encostar na bola, ou depois, enfim. Eu até vou aqui, ó, dar os parabéns pro Renatinho, que era comentarista dos canais Sport TV, que ele foi primoroso ali nos grupos Basquetebol em Foco, tirando dúvida de diversos técnicos, comentando sobre a partida, tirando as dúvidas sobre regras. Ele foi primoroso, então parabéns, Renatinho, que você foi monstrão ali no Basquetebol em Foco. E aí tá lá, né? Jogo vai, jogo vem, e foi isso. Coletiva de imprensa, zona mista, Brasil comemorando como se tivesse ganho o título, porque o Brasil precisava dessas vitórias. Galera, para quem acompanha o basquetebol brasileiro há um certo tempo, não sei se vocês se lembram, o técnico anterior era o Rubem Manhano, técnico argentino, que ele ficou na frente da seleção brasileira por 2 ciclos olímpicos. Ele costumava dizer que quando ele chegou aqui, ele imaginava um momento diferente do basquetebol brasileiro. Ele sempre imaginava ali, pensando em força nas Américas, pensando em força mundial, o Brasil e a Argentina, o Brasil e Estados Unidos, perdão, o Brasil e Estados Unidos ali, né, um depois do outro ali, coisa de diferença de 2, 3 passos, sempre para pensar numa caminhada para a hegemonia do basquetebol mundial. E aí
quando ele chegou aqui, ele falava que o Brasil estava a cerca de 50 passos atrás dos Estados Unidos. Então, né? Mas nem tudo são flores na vida de Joseph. Aí Alexander Petrovic, na coletiva de imprensa, foi muito feliz nos comentários, que ele disse aí que o Brasil precisava ganhar essa partida para mostrar para o mundo que não devia nada para ninguém, porque o Brasil precisava se provar novamente, para mostrar para o mundo que continua sendo uma potência do basquetebol mundial. Ele ainda comenta que alguns jornais aí pelo mundo acabavam comparando Brasil e Grécia com o Brasil e a Alemanha no futebol, falando que o Brasil perderia da mesma forma que o Brasil no futebol perdeu de 7-1 e tudo mais. E ele mostrou que não é assim. É verdade. Essa vitória foi a vitória mais importante da primeira rodada da Copa do Mundo, porque todo o retrospecto da primeira rodada, ele segue com a equipe para a segunda rodada. Para quem não entendeu, para quem não sabe como que é o critério de disputa, as divisões e tudo mais, no vídeo que eu fiz um top 10 das equipes na Copa do Mundo, eu vou deixar aí o link aí na descrição, eu explico um pouquinho sobre isso, mas aí, se você tiver alguma dúvida, já comenta aí, porque vai que eu não expliquei alguma coisa direitinho e eu tô aqui para tirar essas dúvidas de vocês e não deixar vocês com mais dúvidas, beleza? Então bora lá! Bora! O Brasil vencendo a Grécia, o Brasil ele leva uma vitória importante num possível tríplice empate, que aí eu vou explicar agora para vocês. Porque a ideia desse vídeo, na verdade, é a gente discutir as possibilidades já da segunda rodada, lembrando que o Brasil enfrenta Montenegro amanhã às 5 da manhã, horário de Brasília. Então bora lá. Petrovic dominou Antetokounmpo, algo que eu já tinha falado até no vídeo que a gente gravou com o Vini do Camisa 23, onde eu comento um pouquinho, até comparo o que seria o papel da seleção brasileira pensando num Boston Celtics e num Toronto Raptors. E o Alexander Petrovic, na coletiva de imprensa, ele fala justamente isso. Ele já sabia como defender o Giannis Antetokounmpo e ele aprendeu isso nas finais da NBA, né? E aí, se vocês pegarem em alguns momentos do jogo, sempre tinham ali um jogador em cima do Giannis, um jogador na cobertura e um jogador vindo fechando o meio para que ele não pudesse virar essa bola ou para o meio ou para o lado oposto. Então é algo muito interessante. E aí configura ali uma zoninha diferente, que é o que eu tinha comentado com o Vini. Se ele falar de uma zona que ele gosta de defender em sistemas defensivos por zona, é uma coisa. Agora, entender como é que a zona dele funciona é um pouco diferente por conta dessas flutuações e tudo mais, que fica uma zona sem características de uma defesa zona, que é muito interessante. Mas bora lá para o que pode acontecer na segunda rodada. Bom, o cruzamento do Brasil para a segunda rodada da Copa do Mundo é um dos mais difíceis da Copa, porque tem o grupo dos Estados Unidos. Então a gente já conta ali com um possível quartas de final finalista, não sei se tem o nome certo para isso, mas uma possível seleção que passaria aí para as quartas de final, né? E pensando ainda assim, ainda tem a Turquia aqui na rodada de ontem da Copa do Mundo, deu trabalho para a seleção dos Estados Unidos, então também é uma equipe um pouco complicada, tá certo? Que são aí até esse momento os dois primeiros colocados do grupo E. Mas aí bora lá. O Brasil passando para a segunda fase, dentro dos panoramas aí, talvez o panorama ideal, já pensando numa vitória contra Montenegro, o Brasil ficaria em primeiro do grupo F, passaria aí Brasil e Grécia, e do outro lado Estados Unidos e Turquia, né? Passando para lá, no melhor dos panoramas, o Brasil vence a Turquia já no primeiro jogo, que é o jogo de sábado, e os Estados Unidos vence a Grécia também no jogo de sábado. Dessa forma, o Brasil pode perder para os Estados Unidos, que ainda assim ficaria em segundo do grupo e passaria para a próxima fase, que seriam já as quartas de final. Esse seria o melhor dos panoramas. Lembrando que é sempre importante as seleções que vencerem, né? Vencerem por uma diferença grande no placar aí. Então, o Brasil tinha que atropelar a Turquia, os Estados Unidos atropelando a Grécia para não ter problema aí em alguma diferencinha, caso chegue em algum empate e o confronto direto não seja válido ou algo assim. Numa segunda opção, num segundo melhor panorama, o Brasil vence a Turquia, mas a Grécia vence os Estados Unidos. E aí, nesse caso, no jogo de segunda-feira, o Brasil vai para um tudo ou nada contra a seleção dos Estados Unidos
pela disputa da liderança do grupo K, já que o Brasil tinha vencido a Grécia na primeira rodada e tudo mais. E aí, essa seria a segunda melhor opção. O Brasil, nesse caso, seria obrigado a vencer as duas partidas para evitar ali um tríplice empate e aí ficar naquela coisa de saldo de cesta. Daí nós chegamos na terceira melhor hipótese, ou melhor, a pior das três hipóteses, que seria o Brasil vencer da Turquia, perder para os Estados Unidos, com a Grécia vencendo os Estados Unidos. Aí, se perder para a Turquia ou não, enfim. Mas, até esquecendo o jogo da Turquia, pode gerar aí um tríplice empate. Por quê? Todo mundo teria vencido todo mundo, somando aí os resultados da primeira rodada com os da segunda rodada, e aí acabaríamos entrando num saldo de cestas. E galera, se a gente levar em consideração o que tem até hoje nos resultados da primeira rodada, o Brasil estaria desclassificado, porque o Brasil tem 8 pontos de saldo positivo, os Estados Unidos 22 e a Grécia 24 pontos. Então passaria nesse caso a Grécia e os Estados Unidos. E aí, claro, esse seria um panorama ainda ignorando o jogo entre Grécia e Turquia, porque ainda assim a Grécia poderia vencer a Turquia e passaria em primeiro tranquilamente, ou a Turquia poderia vencer a Grécia e aí embolar mais ainda os resultados desse grupo, mas aí viraria um empate quádruplo dentro do grupo, e aí nesse caso eu ainda acho que a Turquia ficaria em último, e aí o Brasil disputaria com os 3 primeiros o saldo de cestas. Galera, uma outra questão que é muito importante nessa disputa da Copa do Mundo é a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, porque o sistema de classificação mudou um pouquinho, e agora as vagas para os Jogos Olímpicos elas saem da Copa do Mundo. E aí as Américas têm 2 vagas garantidas, sendo essas vagas para as 2 melhores seleções na Copa do Mundo. Nesse momento a Venezuela é uma seleção que está à frente, porque ela já tem a vaga na segunda rodada da Copa do Mundo, e das Américas na Copa do Mundo nós temos o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Porto Rico e República Dominicana. Essas 5 seleções ainda esperando os resultados da primeira fase e tudo mais, ainda os jogos de amanhã, para ver aí quem vai ou quem não vai para a segunda rodada, mas acredito eu que essas 2 vagas só serão garantidas aí nas quartas de final. E a Argentina tá num grupo muito mais tranquilo do que o grupo do Brasil. Então a Argentina deve passar aí para as quartas de final. É isso, galera! Tem alguma questão que vocês querem discutir aí? Manda nos comentários, pô, manda nos comentários. Manda esse vídeo pros caras que não sabem que tá rolando Copa do Mundo. Manda esse vídeo aqui no grupo da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Os caras já vão falar, é um vídeo aqui, já era, e ponto, beleza? Porque lembrando, Bruno Caboclo colocou o Giannis Antetokounmpo no bolso. Eu não tenho nenhuma camiseta de bolso para fazer essa brincadeirinha aqui, então vou deixar o Giannis caído aí no canto hoje, porque ele ele ainda tá sentado lá, desolado, na quadra, pensando no que aconteceu, tá certo? Não deixa de se inscrever, de deixar like, comenta aí. É isso. Abraço.